Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos. Esse é o Kabbalah na Prática, inspiração semanal, onde você descobre os maiores segredos da sabedoria milenar da Kabbalah para criar uma vida feliz de verdade. Sejam muito bem-vindos. Meu nome é Yael Cayene e na nossa aula de hoje a gente vai falar sobre como o bom humor vai te aproximar do Criador, vai te aproximar de Deus. Então, para quem está chegando aqui, aproveitem de verdade para pegar papel e caneta, porque a gente vai falar sobre 4 formas espirituais de ter uma vida mais leve, uma vida mais divertida. Pessoal, deixa só eu colocar aqui qual que é o tema. Então, hoje a gente vai falar sobre o bom humor. O bom humor, gente. Quem aí é bem-humorado? Me contem, me contem. Ou vocês são mais assim, levam muito a sério, quando chegam os problemas, a coisa fica cada vez, você fica mais tenso. Como é que você lida com essas situações da vida? Você consegue trazer o bom humor ou precisa melhorar isso? Então, esse é o tema do nosso encontro de hoje. A gente está numa semana que a Paraxá da semana, eu já vou explicar o que é isso para quem está chegando agora, mas o nome da Paraxá da semana, para quem já está aqui há mais tempo, se chama Bo. Bo, em hebraico, significa aqui. Então, o que a Paraxá dessa semana, o que a história dessa semana pode ajudar a gente em relação ao nosso trabalho espiritual e a nossa transformação pessoal? Então, a primeira coisa importante para a gente entender é o seguinte: para quem está chegando aqui agora, a Kabbalah é uma sabedoria que fala sobre os ensinamentos mais profundos do Antigo Testamento, mais conhecido como Antigo Testamento. Cada uma das histórias que estão escritas lá, de acordo com os cabalistas, essas histórias, elas não são histórias literais. Existem ensinamentos muito profundos que ajudam a gente a entender ensinamentos espirituais para a nossa vida. Então, é sobre como nós podemos nos tornar melhores através dessas histórias. Os cabalistas insistem em falar para a gente, ensinar para a gente constantemente. Vocês estão me ouvindo bem, gente? Só para ter certeza. Eu acabei de ver que eu não tinha colocado o microfone aqui. Então, eu vou colocar para ficar mais perto, né? Espero que esteja melhor agora. Então, pessoal, os cabalistas insistem em falar para a gente que essas histórias, elas não estão falando sobre pessoas que viveram há milhares de anos atrás, mas sim sobre a nossa vida. Essa semana, a gente tem uma história engraçada, que na verdade fala que o Criador, ele está fazendo uma piada com o faraó. Mas antes da gente entender isso, eu queria falar algumas outras coisas para vocês. A primeira delas é que o riso, a risada, ela cura a gente. Porque quando a gente pode rir sobre alguma coisa, isso é um sinal de que essa situação já não pode mais machucar a gente. Vocês já pararam para pensar nisso? Tem coisas na nossa vida que a gente leva tão a sério, mas tão a sério. Tem problemas na nossa vida que a gente leva tão a sério que a gente pode passar semanas, meses, anos, décadas pensando em certas situações como situações extremamente difíceis, extremamente doloridas na nossa vida. Só que no momento que a gente olha para essas situações da nossa vida e a gente consegue rir sobre elas, a gente consegue trazer um olhar de leveza para a nossa vida, esse é o momento que a gente não tem mais como sofrer com essa situação. Então, eu falo isso porque a paraxá dessa semana, a energia dessa semana, de acordo com a Kabbalah, então toda semana, para quem está começando aqui a estudar Kabbalah comigo, toda semana tem uma energia diferente, tem uma consciência diferente, tem uma oportunidade para o nosso crescimento e para a nossa evolução. E essa semana, então, a paraxá Bo exatamente convida a gente a não se levar tão a sério,
E eu sei, pessoal, que essa é uma tarefa muitas vezes difícil para a gente, até para as pessoas mais espiritualizadas. Nem sempre é fácil a gente ser leve com a gente. Às vezes a gente pode ser mais leve com outras pessoas do que com a gente mesmo. Ou às vezes a gente está o tempo inteiro sendo extremamente leves com a gente, sabe? A gente faz tudo certo, mas os outros estão sempre errados. Então a gente precisa começar a olhar para dentro e se perguntar: como é que eu posso viver a minha vida mais feliz? Porque prestem muita atenção no que eu vou te dizer agora, tá? Se a nossa vida não está mais leve, se a nossa vida não está mais feliz, se a gente não se sente melhor em relação a nós mesmos com o passar do tempo, com o nosso desenvolvimento espiritual, alguma coisa está errada. Sim, alguma coisa está errada. Se depois de estudar Kabbalah você se tornou uma pessoa mais dura, se depois de estudar espiritualidade você começou a ficar mais duro com você mesmo, mais exigente com você mesmo, cuidado. Isso pode ser uma pegadinha do seu próprio ego. E a gente precisa tomar cuidado com isso, porque eu falo muito para os meus alunos nos cursos de Kabbalah que a Kabbalah, que a espiritualidade, é um caminho amoroso de volta para casa. Gente, um caminho amoroso de volta para casa. E esse caminho amoroso significa que a sua vida e a tua forma de se ver e a tua forma de ver outras pessoas tem que ser uma forma mais amorosa, senão a gente não está pegando o caminho certo. A gente já teve muito isso, né? E aí essa é uma crítica que eu tenho em relação à religião. A gente já recebeu muitas doutrinas religiosas que falam sobre as pessoas que vão para o céu, as pessoas que vão para o inferno, que falam sobre o pecador, porque eu sou um pecador, porque, sabe? E a vida pode se tornar tão pesada, porque parece que a gente está sempre com algum problema, que a gente está sempre inadequado, que tem sempre algum problema com a gente. E aí, olha como o Criador é incrível e como os cabalistas conseguiram traduzir de uma maneira tão mais suave, amorosa, para ajudar a gente a crescer, para ajudar a gente a evoluir, para ajudar a gente a trazer um respiro para o nosso coração na vida. E essa é a interpretação que eu quero compartilhar com vocês. A história de Bo na Parashá da Torá, Parashá que se chama Bo, né, na Torá, essa semana fala sobre 3 pragas finais que o faraó passou porque ele não queria libertar os israelitas. Quem já está me acompanhando há mais tempo sabe, já está acostumado que tudo isso são códigos. Então, quando a gente fala do faraó, quando a gente fala dos israelitas, a gente não está falando disso literalmente. O faraó é um estado de consciência nosso. Israelita é um estado de consciência do ser humano, não importa onde você nasceu, de que descendência você vem, que família você vem, nada disso importa. Somos seres humanos e temos estados de consciência. E todas essas histórias da Torá, de acordo com os cabalistas, representam estados de consciência nossos, tá? Então, gente, eu tô falando aqui de Kabbalah, tá? E eu achei engraçado porque, só fazer um adendo, né? Teve uma moça que me mandou uma mensagem no TikTok falando é impossível você conhecer a Kabbalah em profundidade se você não é um praticante religioso. E isso é tão distante da minha experiência de 15 anos com a Kabbalah, tão distante da minha experiência de 15 anos de estudo, de ensinar a Kabbalah para as pessoas. Quantos alunos eu tenho de diferentes caminhos religiosos, pessoas que não têm nenhum caminho religioso, e essas pessoas se beneficiam tão profundamente desses conhecimentos que a gente compartilha aqui no Inspiração Semanal, no curso Kabbalah na Prática Despertar Espiritual, no curso Kabbalah na Prática Conexão Espiritual, no próximo curso que vai vir, que é o Kabbalah na Prática, Elevação Espiritual, e tantas outras coisas, seminários, etc. Porque, gente, a Kabbalah é uma sabedoria para a alma humana, para nós, para todos nós, não é só para algumas pessoas. Então, veja, o que eu estou dizendo aqui para vocês é todas essas histórias da Torá. Eu falo isso sob uma perspectiva de cabalistas e muitos cabalistas que vieram antes de mim e que falam exatamente isso que eu estou falando para vocês. Isso não está vindo da minha cabeça. Isso pode estar vindo, a minha forma de passar para vocês é minha. Mas isso que eu estou falando para vocês não é da minha cabeça. Eu estou embasando, e como sempre eu faço, embasando os conhecimentos da Kabbalah em textos dos cabalistas, em forma de aprender a Kabbalah que eu recebi de cabalistas.
oralmente, que me ensinaram oralmente, tá? Então, eu quero que vocês entendam que Kabbalah é coisa séria, não é coisa que vem da minha cabeça, mas sim, independente se você tem uma religião ou não, a Kabbalah pode transformar muito a sua vida. Você vai ver nisso, você vai ver isso hoje, tá? Você vai ver isso hoje. Então, fica aqui até o final que a gente vai falar sobre coisas incríveis, tá? Então, a gente está aqui falando que existe, então, essa história da Paraxá dessa semana de Bo, que fala sobre as 3 últimas pragas do faraó. O Criador manda essas pragas porque o faraó não queria libertar os israelitas. Essa história não é literal, ok? Fica comigo. A tradução literal dessa história, ela gera muitos debates entre grandes cabalistas ao longo de milhares de anos. Porque, literalmente, parece que o Criador está fazendo uma espécie de piada com o faraó quando ele manda essas pragas. Ele fala isso. Então, a Parashá Bo começa com um chamado do Criador para Moisés, falando para Moisés ir até o faraó, e aí continua na sequência falando, o Criador falando para Moisés que a razão pela qual essas 3 pragas finais vão chegar até o faraó é para que Moisés fale para os filhos dele e para os netos dele que Deus fez uma piada com os egípcios, que Deus fez uma piada com o faraó. E aí, o que isso tem para ensinar sobre a nossa vida? Uma piada, gente. Como assim? Você acha mesmo que Deus ia ficar tirando um sarro dos egípcios? Uma coisa horrível? Uma piada que vieram gafanhotos, que vieram sapos, que vieram insetos, granizos, que causaram, inclusive, muita destruição para uma nação inteira. Como esses desastres podiam ser entendidos como uma piada, que Deus estava fazendo uma piada? É óbvio que essa não é a história. Gente, Deus é puro amor. O Criador é puro amor. É óbvio que não é isso. Então, por sorte, a gente tem o Zohar, que é um dos maiores livros que ajudam a gente a entender a Kabbalah, entender essas histórias. E o Zohar explica pra gente que o faraó, na verdade, é um código para o nosso ego, tá bom? Pega isso. O faraó é um código para o nosso ego. A gente está falando do faraó, literalmente. Está falando que é um código para o nosso próprio ego. E o que é o Criador fazendo piada? Na verdade, quando o Criador faz uma piada do faraó, isso é uma indicação para a gente de que nós precisamos não levar o nosso ego tão a sério. O nosso ego em si é uma piada. O nosso ego é uma piada. Tem gente que depois de começar a estudar espiritualidade, né, e buscar esse autoconhecimento, começa a ficar extremamente duro, sabe? Fica, eu preciso ser perfeito, e essa necessidade de perfeição, que é uma grande loucura que o ser humano tem, a gente não vai ser perfeito enquanto a gente estiver aqui. A gente está aqui para errar, cair e levantar, e seguir, e evoluir. Tem um Salmo 2, verso 4, que fala exatamente o seguinte: aquele que habita o céu ri, aquele que habita o céu ri. Só que a gente faz tanta atenção, a gente leva tão a sério os nossos problemas, a gente leva tão a sério o nosso próprio ego. A gente fica triste, a gente alimenta a tristeza, a gente fica ansiosos, preocupados, estressados. A gente está o tempo inteiro, parece que assim, o ser humano gosta de sofrer. Eu falo mais disso na mentoria Verdadeira Identidade. A gente tem sabores favoritos de sofrimento. Os meus alunos ficam assim, nossa, mas como assim? A mentoria Verdadeira Identidade, para quem não sabe, gente, é um programa que eu tenho que dura de 4 a 5 meses. São 17 encontros, onde a gente vai profundamente num processo de autoconhecimento de quem você é na sua verdadeira identidade. É um profundo processo com exercícios e mais exercícios, com reprogramação da nossa mente, da nossa consciência, com expansão da nossa consciência, com substituição de crenças. A gente trabalha em níveis realmente profundos para que você possa viver a sua verdadeira identidade, para que você possa fazer
planos, criar projetos, metas para sua vida alinhado com quem você é na tua essência, alinhado com a tua alma, tá? Então esse é o programa da Mentoria Verdadeira Identidade. E aí a gente fala sobre isso, o quanto as nossas emoções, elas têm um impacto direto na forma como a gente experimenta a vida. As nossas emoções criam a nossa experiência. E aí, o que acontece é que a gente tem uma série de sabores, e cada ser humano tem o seu favorito de sofrimento. A gente vai se acostumando tanto a ficar irritado. Quanto mais irritado você fica, você já reparou que você fica mais irritado ainda? Quanto mais bravo você fica, quanto mais impaciente. Quanto mais você reclama, mais você reclama. Quanto mais impaciente, mais impaciente. Ou seja, quanto mais melancólico você fica. Então, as emoções, elas de fato criam uma energia dentro da gente. E essa energia ela pode ser construtiva ou ela pode ser destrutiva. Então, o que a gente está aprendendo aqui nessa semana, e os Salmos falam sobre isso, Urashi, inclusive, que é um outro grande cabalista, ele menciona o Salmo falando exatamente sobre a paraxá dessa semana, que é aquele que habita o céu ri. O céu não é literal. O céu é o seu céu na terra. Se você quer viver o céu na terra, então você precisa ser uma pessoa leve. A gente precisa nutrir essa leveza. O ego aparece na nossa vida de diferentes formas. E às vezes o nosso ego fica falando pra gente que nós somos as melhores pessoas do mundo. Aí todo mundo tem problema e a gente é perfeito. Às vezes ele faz a gente pensar que nós somos as piores pessoas do mundo. De um jeito ou de outro, esses dois lados falam da mesma coisa, são os dois lados da mesma moeda, nos dois casos, pessoal. A gente acredita que aquilo que essa voz está dizendo para a gente é a realidade. E a gente fica nesse mundo, ou eu sou perfeito, ou eu sou péssimo. Ou eu sou a melhor pessoa do mundo, ou eu sou a pior pessoa do planeta. O ego mantém a gente preso aqui, ó, na nossa mente. Uma vez eu tive um mestre espiritual há muitos anos atrás, muito querido para mim, inclusive, que ele dizia isso sempre. A mente mente. A mente mente. Cuidado! Como que a tua mente está mentindo para você? Como assim é? A gente não tem que acreditar na nossa mente, na forma como a gente entende a vida? Às vezes sim, às vezes não. Às vezes a gente acredita tanto na nossa mente que a gente não se permite quebrar o que a gente pensa para talvez ter um pensamento ainda melhor e mais elevado, e mais construtivo e mais positivo. Então, o ego mantém a gente presos, escravos, se autoconsumindo muitas vezes, pensando que a gente está ou sempre certo, de novo, ou sempre errado, nutrindo tristeza, raiva, frustração, pensamentos que mantêm a gente numa prisão, arrogância, orgulho, culpa. Essas são algumas variedades, são alguns tons da mesma cor, que é o nosso ego. A gente, sinceramente, nós aprendemos na vida a vivermos muito envolvidos com a gente mesmo, de uma maneira às vezes não positiva. Ficar muito envolvido com você mesmo é ficar constantemente, você está alimentando os seus próprios problemas. Você está alimentando pensamentos que estão sempre mantendo você no mesmo lugar. No mesmo lugar. Sabe? Parece que você está assim num ciclo vicioso, sempre com os mesmos pensamentos, sempre vivendo as mesmas experiências, sempre trazendo as mesmas pessoas para perto de você. Isso é um sinal de que a gente está muito envolvido com o nosso próprio umbigo. A gente precisa expandir a nossa consciência. A sabedoria espiritual faz isso. Nesses momentos que a gente está muito envolvido com o nosso ego, ou seja, você tem tido muitos pensamentos limitantes, você tem tido muitos medos, você quer fazer certas mudanças, mas você não tem coragem, você fica constantemente criticando a si mesmo ou a outras pessoas, você está desanimado, está procrastinando, está com preguiça, certo? Quando a gente está alimentando muito essas coisas, as nossas emoções não positivas, né, essas emoções destrutivas do nosso dia, elas se afloram. E é nesse momento, gente, que o nosso riso, a nossa risada, a nossa alegria, a nossa leveza pode salvar a gente. Rir pode libertar isso, gente, é um ensinamento cabalístico profundo. A risada pode libertar a gente da prisão do nosso ego. A risada, uma coisa tão simples, pode libertar
os nossos pensamentos que estão no exílio, presos pelo nosso ego. A risada, o simples bom humor, um momento de diversão, abre espaço para a gente ver além da nossa visão limitada. Para a gente pensar, talvez de um jeito, você está há anos se culpando, sabe, se ressentindo, se rancorizando de certas situações, ou que você fez, ou que outras pessoas fizeram com você. Uma boa risada sobre o que aconteceu, uma boa risada pode libertar você, pode tirar você da tristeza. E é uma coisa tão simples, e as pessoas ficam esperando terem motivos, motivos que vão vir de fora, motivos que vão aparecer, motivos de coisas que vão acontecer, e elas pensam que elas estão reféns de alguma coisa incrível acontecer para que elas possam rir. Não tem nada melhor, gente, do que você dar risada dos seus erros. Nada melhor do que trazer bom humor. O bom humor aproxima a gente de Deus, pessoal. O riso pode salvar você do seu próprio ego. Não tem nada melhor do que você cometer um erro ou você fazer alguma coisa e você olhar e falar: nossa, que bobo isso que eu fiz. Para que eu fiz isso? Que besteira. Ah, Yael, não acredito que você fez isso. Não acredito. Pega, eu vou falar isso para vocês porque eu vivi isso alguns anos atrás. Eu passei por uma situação e eu me culpei muito, me cobrei muito, porque eu sou essas também, né? Para quem conhece minha história sabe que eu sou uma perfeccionista em, assim, processo de cura a cada dia mais, né? O meu perfeccionismo já me fez muito mal há anos atrás. Hoje em dia, cada dia mais você vai se lapidando. Agora, eu tenho meu ego, assim como vocês têm o de vocês, entendeu? Estamos juntos, somos seres humanos. Então, há um tempo atrás, há alguns anos atrás, eu vivi uma situação que eu me cobrei muito, me culpei muito, porque eu achava que eu tinha que ser perfeita e etc, né? Tudo bem. Chegou uma hora que é exatamente a frase que eu falei para vocês logo no início da live. No momento que você pode rir dos teus erros, eles não podem te machucar mais. Não quer dizer que você vai ser leviano, não quer dizer que você vai ficar passando a mão na sua cabeça e vai falar, ai, nossa, sabe, não, você é perfeitinho, não, você não errou. Não, não tô falando isso. Eu tô falando que se você tá se chicoteando, porque você acha que você tem que ser perfeito, porque você tá estudando espiritualidade, você não pode errar, se você tá nesse lugar, você precisa rir de você. Por quê? Você acha que Deus te leva o teu ego a sério? A Kabbalah explica, e eu ensino isso em muito mais profundidade no KPD, tá, pessoal? No Kabbalah, na prática despertar espiritual. A Kabbalah ensina que nós temos um ego, e esse ego é uma grande ilusão desse mundo. Um grande, uma grande ferramenta para a gente evoluir, para nós sermos grandes criadores da nossa realidade. O ego permite que a gente possa usar o nosso livre-arbítrio. E eu sei que esse conceito agora, eu estou falando muito superficialmente, mas entendam, tem uma aula de 2 horas no KPD para vocês entenderem a profundidade disso e a libertação que te traz, entender o poder que tem no seu ego. O seu ego tem uma função nesse mundo, uma função para o teu crescimento, para o teu bem. Só que mesmo assim, o nosso ego faz parte do mundo da ilusão. O nosso ego é uma ilusão. Raiva, medo, tristeza, a gente sente intensamente todas essas coisas, mas de acordo com os cabalistas, tudo isso é uma grande ilusão. A única coisa que existe é a nossa alma. Então Deus olha pra gente, criando uma série de ilusões na nossa cabeça, se preocupando, arrancando o cabelo, sabe, ficando tensos, brigando com as pessoas, sabe, xingando, culpando, etc. Enquanto ele tá olhando e falando, ei, isso aí que você está vivendo é só um sonho. Acorda desse sonho. A sua alma é muito maior. O mundo não acaba aí, não. Esse corpo é uma ferramenta da tua alma. A tua alma habita nesse corpo, mas ela não é desse corpo. Essa vida é só uma transição para você ter uma elevação de consciência. É isso que Deus fala para a gente. Essa vida é uma transição para você ter uma elevação de consciência. Eu pergunto para você, se você tem se culpado, se você fica se cobrando, se você é duro demais com você e com outras pessoas, se tudo é motivo para você se levar muito a sério, se você leva a vida muito a sério, você acha mesmo que é isso que Deus quer para a nossa felicidade?
Mas e aí, como é que eu não vou levar a sério? Eu tô com problema financeiro, eu tô com crise no meu casamento, eu perdi um ente querido, as coisas estão acontecendo, os problemas estão acontecendo. Você tá me falando que isso tudo é uma ilusão? Eu não consigo acessar a Kabbalah desse jeito, muito difícil. Sim, eu entendo, gente. Eu entendo, porque eu sou ser humano como você. Então a gente está vivendo o mesmo barco. A gente precisa, os cabalistas ensinam. Você precisa ter pensamentos, você precisa aprender coisas muito mais elevadas do que você está acostumado. Porque se você não aprender coisas mais elevadas do que o que você pensa, você nunca vai chegar lá. A gente tem estudos científicos da física quântica que comprovam esse mundo é 99% energia e 1% matéria. 99% de tudo que a gente vê é só energia. 1% é muito pouco, entende? Esse mundo aqui, toda essa matéria, esses problemas, eles são passageiros. Eu não estou dizendo que seus problemas não tenham uma importância. Eles têm uma importância. O que eu estou fazendo é um convite para que a gente traga mais leveza, porque essas coisas são passageiras. Ai, mas não vai passar, eu perdi um ente querido, não vai passar, a pessoa não está mais aqui, não vai voltar. Essa vida é uma passagem, ou você vai ficar aqui para sempre. Do mesmo jeito que essa pessoa passou por esta vida, você também vai passar. E vai ter uma hora que você não vai mais estar aqui, você vai estar do lado de lá. As nossas almas se reencontram. Então, gente, o riso pode salvar a gente dos piores problemas. Quando você traz risada, bom humor, alegria, leveza para as situações que você passa, você sabe o que que acontece? A tua mente se expande, você vai, olha o que o Salmo diz, aquele que habita os céus ri. Se você quer ganhar inspiração divina, clareza, criatividade, para você poder saber como lidar melhor com os seus problemas, você precisa rir. É disso que a gente está falando, você precisa trazer leveza. Então, a gente precisa fazer um pacto essa semana de não permitir que nada roube o nosso senso de humor. Pelos próximos dias, gente, essa semana, a energia dessa semana fica disponível até o sábado no pôr do sol. Até sábado no pôr do sol dessa semana, a gente tem essa energia de sobra. Esse ensinamento você pode praticar na sua vida sempre. Agora, essa semana, para Bo, o Criador ele dá uma energia extra para que a gente possa lidar com os nossos problemas de uma maneira mais leve, de uma maneira mais fluida. Aproveita essa semana, não permita que coisas que deixariam você aborrecido, aborrecida, tirem você do sério. Porque quando a gente erra, quando a gente comete erros na nossa percepção, a gente costuma ficar muito abatido, muito perturbado. Então é assim, é nesse momento que a gente tem que rir de nós mesmos. É só um erro. Por que que você acha que existe borracha no lápis? Porque a gente está aqui para errar. Por que que o mouse tem o delete no computador? Por quê? Porque a gente pode apagar o que a gente está escrevendo e etc. Gente, porque nós estamos aqui, nós vamos errar. Isso é um princípio da vida, o ser humano vai errar. Quando a gente se sente aborrecido por alguma coisa, por alguém que fez algum mal pra gente, a gente precisa perceber de verdade quão pequeno é o nosso problema. Você está aqui, você está vivo, você tem mais uma oportunidade de vida, mais um dia para você viver, para você respirar. Sinceramente, se a gente está tornando os nossos problemas grandes demais, é porque a nossa consciência está no lugar errada, no lugar errado. Olha, eu falando errado, né? Está no lugar errada. Gente, é só um cenário para a gente evoluir. Esses cenários são passageiros. Então, essa semana, a gente vai ter momentos de leveza, vai ter momentos de escuridão, de dificuldades, né? A gente pode ficar tensos por certas coisas que podem acontecer. O convite é ria mais alto. Quanto mais difícil, ria mais alto. Dê risada de você, dê risada do erro dos outros, ao invés de ficar, sabe, pisando no calo da pessoa, apontando cada coisa que a pessoa faz de errado. Não dá, gente. Não dá. É muito pesado viver assim. Para o mundo se tornar mais iluminado, a gente precisa trazer alegria, leveza, risada. E isso é extremamente espiritual. Agora, 4 formas para ajudar você a se divertir mais na vida. Vamos falar sobre isso, tá? Antes da gente falar sobre isso, algumas reflexões que vão preparar a gente para isso, tá? Às vezes, a gente planeja algumas coisas e elas dão certo, certo? Às vezes elas dão certo. Às vezes, você planeja algumas coisas, elas dão completamente errado. Às vezes, você consegue certas coisas e você fica feliz porque você conseguiu.
E às vezes você consegue certas coisas e você não fica assim tão feliz quanto você esperava que você ia ficar. Não é assim que a gente é? O ser humano é engraçado, né? Porque às vezes a gente tem tanta expectativa de que certas coisas vão fazer a gente ficar muito felizes, e aí chega lá, nem sempre assim a gente fica muito feliz, nem sempre a gente curte tanto, a gente pode conquistar certos marcos e a gente está tão preocupado com certas coisas que a gente nem aproveita, não é assim? Então, mas a sorte irônica de quando os nossos planos dão errado, pessoal, é que exatamente no momento que as coisas não dão certo, que a gente tem as oportunidades mais significativas de criar alegria na nossa vida. Vocês estão ouvindo o que eu estou dizendo? Não é de esperar a alegria cair no teu colo, é de você criar a alegria. A gente não pode controlar, a gente não consegue controlar o que as pessoas fazem em certas situações. A gente tenta controlar, natural, eu também tento controlar ao máximo para que as coisas saiam do jeito que eu quero, mas nem sempre a gente consegue controlar exatamente como as coisas vão ser, certo? Então, quando a gente não consegue controlar tudo o que está acontecendo, a gente consegue fazer um trabalho que faz muito parte da prática da Kabbalah, que é trabalhar a nossa reação às situações. Como você reage? O que você sente em relação às situações e o que você vai nutrir. Então, muitos de nós pensamos que a felicidade, ela vai vir com circunstâncias grandes, circunstâncias super importantes, circunstâncias de coisas muito importantes que vão acontecer na nossa vida. Como, sei lá, conseguir mudar de carro e comprar aquele carro dos seus sonhos, ou aquele emprego que você queria, ou abrir o teu próprio negócio e ele dá certo, ele dá lucro, tirar férias, encontrar o amor da sua vida, planejar um casamento, avisar uma gravidez. E a gente pensa que a felicidade vai vir dessas coisas grandiosas que acontecem. Mas, presta muita atenção no que eu vou dizer agora, tá? Ficar esperando para ser feliz com essas coisas, tira muitas oportunidades da gente ser feliz. Você está pegando isso, gente? Vocês estão pegando isso? O resultado dessa consciência, da gente estar o tempo todo esperando que certas coisas vão acontecer para a gente ficar alegre, para a gente sorrir, leva a gente a viver dentro de uma dessas três caixas. A gente vive em três caixas possíveis quando a gente está o tempo inteiro esperando coisas acontecerem para a gente poder sorrir. Ou você está medindo a sua vida pelo que deu certo e foi bom, ou você está medindo a sua vida pelo que aconteceu e que não devia ter acontecido, ou seja, o que aconteceu e que foi ruim, ou a gente está medindo a nossa vida com o que não aconteceu e deveria ter acontecido. Então, ou a gente mede a nossa vida pelas coisas boas que aconteceram e deram certo, maravilha. Aí a gente bota um sorriso no rosto, né? Uhul, maravilha! Ou a gente está medindo a nossa vida pelas coisas que aconteceram, mas que a gente acha que não deviam ter acontecido. Isso nunca devia ter acontecido na minha vida. Tal coisa nunca deveria ter acontecido. Aí a gente se bota nessa caixa, ou a gente se bota na terceira caixa, que é das coisas que já deveriam ter acontecido, mas elas não aconteceram. E você sofre porque elas não aconteceram ainda. E, sinceramente, pessoal, é muito enlouquecedor a gente viver desse jeito. É uma loucura viver assim, porque a gente se limita em três caixas de experiências e caminhos possíveis que a gente pode viver. Você só pode viver esses três estados. A gente aprendeu a viver assim, com a nossa sociedade, que muitas vezes é mais destrutiva do que construtiva para a nossa evolução. E aí, o que acontece? A gente acaba se limitando, só que nós somos seres ilimitados. Existem muito mais do que três opções para a gente viver. Você é muito mais do que aquilo que deu certo, que foi bom, aquilo que aconteceu e que não devia ter acontecido, ou aquilo que ainda não aconteceu na sua vida. Nós somos ilimitados. A gente tem muito mais do que essas três opções para viver. Então, eu quero falar com vocês sobre algumas alternativas, 4 alternativas, para você criar a sua alegria e não ficar mais esperando as coisas grandes acontecerem para você ser feliz. O que você pode fazer para não levar a si mesmo e nem a vida tão a sério?
Quais são as coisas que podem aproximar você do Criador? Deixa eu falar uma coisa. A paraxá dessa semana se chama Bo. Bo significa aqui. O Criador está aqui. Mas para você acessar o Criador, você precisa destravar a sua alegria. E a sua alegria não vai ser destravada com a troca do carro, nem com o trabalho dos sonhos, nem com o relacionamento, nem com a gravidez e nem com o casamento. Não, a sua felicidade não vai chegar com essas coisas. A sua felicidade, ela precisa ser construída ao longo do caminho. E isso significa, não é só felicidade nesse estado de contentamento. Na nossa live de hoje, nós estamos falando sobre o poder do bom humor. A gente está falando sobre o poder de ser tolo, de ser bobo, de dar risada de si, de dar risada das pessoas, e de dar risada de certas coisas que você vê, e normalmente você fica louco por conta de certas coisas políticas, e você xinga, e você fica mal, e você fica bravo, e você poder dar risada dessas coisas, e falar, mas que besteira, mas que loucura, parece um circo. Dá risada, a gente precisa dar risada por coisas bobas, porque a risada eleva a nossa consciência para receber o Criador aqui na nossa vida agora. A primeira prática, ou a primeira coisa que você pode trazer para o teu dia a dia, para te ajudar a ter uma vida mais divertida, viver de uma forma mais divertida. Então, a primeira coisa é, saia da sua rotina. Exato, saia da sua rotina. Pode ser um passeio na natureza, pode ser uma meditação guiada, pode ser. Eu tenho meditações no meu canal do YouTube, por exemplo. Os meus alunos do Kabbalah na Prática Despertar Espiritual recebem inúmeras meditações linkadas com o conteúdo da aula, até mesmo o meu próprio método de meditação, que é um curso completo com várias meditações. Então, se você não sabe meditar, aguarda aí, se você ainda não é meu aluno, que a gente vai abrir inscrição em abril, tá, gente? A gente está agora com uma turma vigente. Aliás, se alguém quiser entrar aí, depois vocês mandam mensagem, tá? Mas o curso já está acontecendo, tá? Ele já está em andamento na terceira aula, a gente vai abrir próxima turma em abril. Então, por que eu estou falando isso? Porque meditar, por exemplo, é uma coisa que tira a gente do nosso estado tenso e preocupado. Isso é uma forma de ajudar você, então, a ter uma rotina mais divertida. Fazer uma viagem para um lugar, mesmo que seja super perto da sua cidade, eu não sei onde você mora, vai ali do lado, sai da rotina, quebra a rotina. Vai para um lugar que você sempre teve curiosidade, ou vai comer no restaurante que você sempre quis, vai visitar uma praça diferente, eu não sei, faz alguma coisa que tire você e que tire o teu cérebro do teu estado habitual de ser. Isso é fundamental. Faça atividades que ampliem a sua percepção. Muda, expande a tua percepção de mundo, que tirem você da rotina, gente. Isso é muito, muito incrível para trazer alegria para o nosso dia a dia. São coisas simples, não fica planejando, sabe que vai dar dor de cabeça, a viagem dos sonhos, tem que guardar dinheiro, tem que fazer isso aqui. Não estou falando disso, estou falando de coisas simples, tá? Outra coisa, orar, rezar, entrar em um estado de quietude é uma ótima forma de você estar em paz. Isso. E, gente, posso falar, não tem nada melhor do que rezar, sorrindo, agradecendo, feliz pela vida, obrigada, grata, Senhor Deus. Sabe? E sorria! Para de rezar, sério, desesperado, o tempo inteiro preocupado. O Criador, ele te encontra na alegria, na leveza e na felicidade, porque Ele é alegria, leveza e felicidade, e Ele é amor. Então, usa a tua criatividade. Quais são as atividades que podem ajudar você a sair da rotina e que podem te trazer maior alegria para o teu dia a dia, tá? Pensem nisso. Segunda atividade ou prática, enfim, para te ajudar a viver uma vida mais divertida. Encontre formas de brincar. Então pode ser dançar, passear de bicicleta, brincar de correr com o seu cachorro, por exemplo, pintar, fazer uma tela, desenhar alguma coisa. Isso tudo ajuda a ativar o teu cérebro para diversão. Esses tipos de atividade, eles não têm nenhum propósito intelectual. A gente aprendeu a ser muito intelectual, sabe? A gente vai ficando obesos mentais, porque tem um monte de coisa que a gente vai aprendendo e tal. Então, eu estou falando aqui de uma coisa que não é para você ficar, sabe,
não é nem para você ficar competindo com você e trazendo, ai, como eu posso melhorar nisso? Não, não é para você melhorar como pintando, não é para você melhorar correndo, não, é só para você relaxar, tá? Não é para estabelecer meta para essas práticas, tá, pessoal? Então, é tirar você do intelecto, trazer você. A única coisa que você precisa é ter foco, e o foco vai te trazer para o momento presente, tá? E isso traz muita alegria para gente. Pode ser ouvir uma música, gente, é o que traz alegria para você, tá? Então, nada de ficar querendo se aperfeiçoar, sai do intelecto, tá? Nessa segunda dica aqui que a gente está falando encontre formas de brincar mesmo, ou seja, não tem competição aqui. Então, além disso trazer a gente para o presente, a ciência, inclusive, comprova que brincar ajuda a gente a nutrir habilidades sociais, então a gente se relaciona melhor com outras pessoas quando a gente está nesse estado de brincadeira mais leves, incentiva a gente a criar um senso de comunidade, sabe? Tipo, ninguém é perfeito. Eu posso brincar, você pode brincar, a gente tá junto. E isso traz muito mais alegria para a nossa vida. Terceira prática, honre a si mesmo. Honre a si mesmo de uma forma consciente e frequente. Frequente. Eu trago exercícios dentro da mentoria Verdadeira Identidade para os meus alunos para fazer disso um hábito, tá? Faça disso um hábito. Você precisa honrar as coisas boas que você tem, que você é. Quanto mais você honra o que você é de bom, mais você vê o que é de bom. E é uma coisa maravilhosa que acontece. A gente começa a compartilhar com o mundo aquilo que a gente tem de melhor. Mas quanto mais você pensa mal de si mesmo, menos você faz o bem para as pessoas, menos você compartilha o que tem de bom com o mundo, porque você não vê o que tem de bom. Você está sempre vendo o que tem de ruim. Então, veja o que tem de bom em você. A alegria não vem dos outros, ela vem de dentro. Então, muitas vezes, quando você recebe um feedback ou alguém fala alguma coisa que você, sei lá, ou você tem uma interação meio estressada com alguém, por exemplo, a gente costuma olhar para nós e ser muito pesados. Ah, porque essa pessoa está me criticando, ou aí o problema é com ela, de novo o problema é com a gente fica muito rígidos, aí a gente começa a se ver cada vez com maus olhos, quanto mais tem gente colocando a gente para baixo. Agora, Yael, eu lido com uma pessoa que está sempre me colocando para baixo. Por que que você está nessa relação? Por que que você ainda permite isso? O quanto você tem falado mal de si mesmo, o quanto você se coloca para baixo e você cria espaço para que as pessoas coloquem você mais para baixo. Não tem vítima. Não tem, gente, não tem. Eu falo isso com amor, porque, de verdade, se você tiver que esperar alguém parar de te tratar mal, coloque você os limites. Comece você a olhar para o que você tem de bom. Comece você a falar o que você tem de bom. Comece você a falar o que as pessoas têm de bom. Comece a olhar para o positivo. A vida entrega aonde está o nosso estado de consciência. A gente literalmente ativa aquilo que a gente nutre. É o que eu falo muito para vocês, direto eu falo isso para os cursos ou nas aulas aqui gratuitas, que não tem lei da atração. Não é um negócio que você joga para o universo joga para você. Não existe isso. Aquilo que você coloca no mundo, para você colocar no mundo, você precisa nutrir em você antes. Aquilo que você nutre dentro de você, é isso que você recebe. É isso que a gente recebe. Se você tem recebido muita crítica, você muito provavelmente tem se criticado demais. A crítica faz parte da tua consciência, da tua mente. E é por isso que você vê isso no mundo o tempo inteiro. Não existem vítimas, pessoal. A gente precisa aprender como lidar com o nosso poder, tá? Então a gente precisa parar, a gente precisa se honrar, a gente precisa olhar para o que tem de bom. Então, se você começar a se colocar para baixo, interrompe esse pensamento. Substitui por declarações, por afirmações, por reconhecimento de coisas construtivas a seu respeito. Isso vai fortalecer a tua alegria. Então, você pode falar para você mesmo: eu fiz o meu melhor. Numa situação que você acha que você errou, por exemplo, eu me amo. Eu reconheço o meu esforço, eu reconheço o meu valor. Sabe? A gente precisa se colocar para cima, senão não adianta o mundo tentar fazer isso por você, não vai resolver. Então, sempre que você estiver se julgando muito forte, fale coisas que vão lembrar, que vão te ajudar a lembrar de quem você é, na tua essência, que vão te levar para a alegria. Quarta prática. Faça uma pausa, mas uma pausa assim de verdade. Não, não tô falando de brincadeira, tá?
estudos demonstram que a capacidade de você passar um tempo sozinho, não estou falando de você viver sozinho, estou falando de você passar um tempo com frequência, sabe? Ter ali um hábito de ter um tempo para ficar com você, aumenta a nossa felicidade. Melhora a nossa satisfação, gente. Diminui o estresse, estou falando de pesquisa científica, tá? Eu acho incrível essa união, sabe? Quando acaba lá, fala de coisas há milhares de anos, aí você vai ver a ciência hoje em dia comprova, eu acho maravilhoso. Então, as pessoas que gostam de passar um tempo com elas gostam de si mesmas. Elas acabam experimentando menos depressão. E isso é o que a ciência fala pra gente. Então, tenha um tempo na tua agenda para você se desconectar. Simplesmente para você não fazer nada. Você colocar, de verdade, você colocar a perna para cima, você botar as suas pernas para cima e ficar olhando pela janela. E não fazer nada. E não ter compromisso com nada e com ninguém. Eu não tô falando de você ter nenhum tipo de responsabilidade nessa hora. É você literalmente não fazer nada. Você não tá produzindo nada. Nem para você, nem para os outros. Nada. Nada é nada. E aí, mas eu vou ficar com tédio. Eu já tô acostumado. Eu tô acostumada já a viver fazendo coisas. Fique entediado um pouquinho. E aí, aos poucos, você vai se desintoxicando de estar o tempo inteiro fazendo. Então, reservar um tempo para a gente ficar com a gente ajuda a gente a entrar em contato com alegria. Então, pessoal, para a gente encerrar aqui a nossa live, eu quero convidar vocês a terem essa reflexão sobre o que é que te traz a alegria. O que é que ajuda você a se conectar com a sua felicidade? O que é que ajuda você a trazer alegria, leveza, se divertir mesmo, tá? Não estou falando de fuga, porque assim tem que ter espaço para tudo na nossa vida. Tem o espaço da responsabilidade, sabe? Tem esse espaço, ele também é importante. Mas ter esses momentos de diversão e de alegria, entende? O que que ajuda você a ter esses momentos de diversão? E aí o desafio para você é na hora que você está tendo esses momentos de diversão e de alegria, você lembrar do Criador e trazer de uma maneira divina. Porque tem gente que vai o tempo inteiro, por exemplo, buscar sempre sair, tá sempre no bar, tá sempre bebendo, tá sempre, sabe, fugindo, buscando Netflix para fugir de alguma coisa. Eu não estou falando disso, eu estou falando que existem momentos da nossa vida e que tem que ter na nossa semana esse momento da diversão e que você santifique esse momento da diversão. Criador, eu estou aqui criando esse espaço de leveza, de alegria, de diversão, para que você possa habitar dentro dele. Gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Se você vai tomar um vinho, se você traz a consciência divina do Criador, se você santifica aquilo que você está tomando, um vinho, uma cerveja, sei lá, cada um toma o que quiser. Você vai ver o quanto. Não estou falando para você beber um monte, não tô falando não é isso que eu tô falando, você vai tomar um vinho, tá? Tem gente que não bebe, não beba. Tô falando, gente, cada um tem o seu universo, aplique isso para o teu universo, tá? Você quer tomar um vinho? Santifica esse vinho. Como assim, Ael? Fecha seus olhos antes de tomar o vinho e fala, Criador, eu ofereço esse vinho para você. Que esse vinho possa me trazer uma conexão espiritual. Simples assim. Vê a diferença que faz. Tem gente que bebe para fugir dos seus problemas. Você pode, tudo que existe nesse mundo, gente, existe para que a gente possa aproveitar. Deus permite que todas essas coisas existam. Todas as coisas do mundo físico existem para que a gente possa torná-las divinas. Essa é a melhor coisa da vida, porque quando você santifica as coisas, ou seja, você traz, né, um olhar divino para as coisas que você está fazendo, para a prática do exercício físico, para assistir um Netflix, para tomar um vinho, para conversar besteira com os amigos. Quando você santifica, você traz o Criador, você fala, Criador, eu ofereço esse momento porque eu quero me conectar com você através dessa diversão, através dessa alegria. Quando você faz isso, você traz vida para as coisas que você está fazendo. Eu falo mais disso no KPCE, que é o Kabbalah na Prática Conexão Espiritual, que é o meu nível 2 de Kabbalah, gente. Ele vai acontecer em fevereiro, tá? Então fiquem atentos, você que já estudou Kabbalah, já tem a base, já fez um curso introdutório, sabe, um basilar de Kabbalah, e você quer avançar nos estudos de Kabbalah e você quer ouvir esses conhecimentos vindos de mim, tá? O KPCE é a melhor forma de você fortalecer a sua conexão espiritual. E ali, gente, é um xodózinho esse curso para mim, porque ele é assim, ele traz muita conexão espiritual pra gente.
revela segredos maravilhosos que eu tenho certeza de coisas que você muito, muito provavelmente não aprendeu antes, tá? Então, se você já estudou, já fez um nível 1, venha fazer o KPC, o nível 2 de conhecimento de Kabbalah comigo, você não vai se arrepender, tá? A gente fala mais disso lá. Então, Riyut na Kabbalah é vida, trazer vitalidade, trazer a conexão do Criador para as coisas físicas que você faz, a gente precisa aprender a fazer isso. Quando nós fazemos isso, todas as coisas que a gente faz se elevam. É maravilhoso, gente. Isso é maravilhoso, tá? Então, pessoal, essa é a energia da semana. Não é demais, né? Já tô animada e dando risada para trazer essa energia da Paraxá da semana de boa para nossa vida. Ai, que bom que vocês gostaram da sabedoria dessa semana. Muito bom, Vivi. É isso aí, é isso aí, é isso aí. Bom, queridos, ó, a Lari é aluna do KPC, recomendo a todos fazer o Conexão Espiritual. Esse curso é incrível. Já que a gente está aí na vibe, né, de rir de si mesmo, ele é incrível, tá bom? Fevereiro, tá, gente? A gente vai abrir turma da mentoria, tem muitos de vocês que estão esperando já o semestre inteiro, tá? Essa semana é o último encontro da turma da mentoria atual. E logo na sequência, a gente vai abrir o programa de mentoria. São 20 vagas, tá? Vagas limitadas, real, porque toda semana eu vejo os exercícios um a um, eu dou feedback no WhatsApp individual para os alunos que fazem os exercícios, que me mandam até a segunda-feira, porque normalmente a mentoria é na terça. Então, assim, eu tenho um relacionamento mais próximo com os alunos. Então, são 20 vagas, Mentoria Verdadeira Identidade, a gente vai abrir ela já já, tá? Nessas próximas semanas, fiquem muito, muito ligados, porque a Mentoria Verdadeira Identidade, ela é transformadora, de verdade, assim, é um dos programas mais profundos que eu tenho. Em termos de acompanhamento, é o mais próximo que eu posso ter com você. Então, se você quer fazer a mentoria Verdadeira Identidade, me manda mensagem, fica atento aqui, tanto nos stories, nas lives, que eu vou falar mais sobre isso, tá bom? Ele é um programa realmente. Vocês vão ouvir. Eu não preciso falar mais, porque os meus alunos da mentoria Verdadeira Identidade, eles têm assim, depoimentos que vocês vão ver. A transformação é maravilhosa, tá bom? Então, queridos, a gente vai falar mais da mentoria em breve, tá? A gente se vê na nossa próxima live. Sexta-feira, meio-dia, estaremos aqui de volta, tá bom? Eu falo para vocês o tema ao longo desses próximos dias. Então, um beijo para vocês, boa noite, Shavua Tov, que seja uma semana maravilhosa, iluminada para todos, tá bom? Boa noite, pessoal.